para vocês um pouco na segunda-feira essa entrevista excelente no canal do José com Pedro Rousseff e o Julian Lemos. Vamos lá. Então, gente, isso é muito legal. Não importa quantas pessoas participem do doe. O importante é você, ao doar, você fica cadastrado também. Vai ser uma forma da gente ter contato e você ter uma participação efetiva, que tem essa coisa psicológica, né? As pessoas gostam de estar presente, gostam de estar, enfim, de uma forma mais efetiva. Então, essa é a forma aí, enfim, que eu estou entrando nesse processo. Estou aprendendo muito nessa caminhada. E muito em breve vou estar circulando por todos os lugares também, como os meus dois amigos aí, o Pedro e o Julian. E eu espero que no final disso tudo eu possa estar com os dois lá no Congresso Nacional, fazendo lá um enfrentamento muito bacana. Como eu já disse, eu vou ficar sempre perto do Julian, porque o Julian é um cara que tem uma complexão física muito boa, ele já conhece quem são as figuras ali, e eu não vou me afastar dele. E o Pedro, pela inteligência, se a gente estiver junto ali, pela perspicácia, eu acho que dá aqui o trio. Vamos pingar, gente. Aqui, eu acho, se a gente chegar lá, vai ser Eu vou ficar perto do Pedro para ver se eu fico com uma cabeleira dessa de Pedro aí, que o cabelo dele é a primeira, viu? Então, olha, nós estamos com mais de 16 mil pessoas aqui ao vivo com a gente nos nossos dois canais. Quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui. Obrigado por vocês estarem com a gente nesse papo aqui descontraído, sem pautas muito efetivas, mas com muita coisa interessante para a gente conversar, né? Ô, Pedro, você abriu também uma vaquinha virtual. Você, Julian, vocês já fizeram isso também? Não, eu não fiz não, José, porque não é muito meu estilo. E eu tenho meu celular, meu irmão, eu tenho um serviço prestado e eu vou falar a minha verdade. A rede social hoje antigamente a gente fazia, isso é importante para o trabalho que o Pedro está fazendo, de estar de casa em casa, mas hoje o celular eu consigo entrar, eu respondo a 100, 120, ou às vezes 30, 40, 20 pessoas por dia. Às vezes eu não entro na casa, mas eu entro na mente da pessoa e consigo me comunicar. Eu queria escutar do Pedro sobre o que eu falei, da importância dessa injeção de prestígio ou de influência, de alguma forma, para que a gente possa realmente fortalecer a maior ferramenta de um executivo, que é o parlamento. Porque da forma que está hoje, eu realmente, assim, é a minha preocupação, Pedro. Lula, eu não tenho dúvida. Seja fácil ou difícil, não está ganho, porque no Brasil tudo pode mudar em 24 horas ou em minutos, mas, assim, a questão do parlamento. E se você me permitir, para ilustrar melhor, por exemplo, eu estive em Brasília com a Gleisi, fui convidado pelo Edinho do PT para entrar nas fileiras, mas quando a gente chega no Estado, eu não tenho problema com isso, primeiro porque eu tinha todos os partidos, com exceção do PL, todos querendo Julian Lemos lá. E entrei dentro de uma configuração partidária onde eu posso me eleger com 50 mil votos na Paraíba, coisa que em outro partido eu não seria eleito com 80 ou com 100. Mas a grande questão é importante olhar dessa forma, sabe, Pedro? Porque o parlamento hoje, meu irmão, ele está pior, mas assim, literalmente não é de forma apenas nominal. O Centrão nunca teve tão potente como está hoje. Pedro? Tá, é o seguinte, a gente está... Você fez a vaquinha também, nisso. Pedro? Já montou a sua vaquinha ou não? Não, nesse momento a gente ainda não fez, mas a gente vai fazer pelos próximos dias, inclusive a página de apoio também, isso é muito importante. Agora, José, eu acho que o mais importante, e o que eu já venho debatendo junto do presidente Lula, não só sobre a renovação do Congresso Nacional, não é só a renovação pela renovação, é porque, na verdade, o maior desafio que a gente vai ter no ano que vem vai ser governar o Brasil. Eu não tenho dúvida de que o presidente Lula será reeleito de novo. Uhum. A dúvida que eu tenho é se nós vamos ganhar as eleições e não vamos levar ela para casa. Sabe por quê? Porque não adianta só a gente votar no presidente Lula e reeleger ele, que seja com 50%, com 80%, com 90% dos votos. Exatamente. Não adianta o Lula virar presidente novamente pelos próximos 4 anos se ele não tiver uma base de deputados federais para poder ajudar ele a governar. Não adianta, o presidente vai ficar refém. O presidente... Oi, Vera. Por que a gente usaria o... Loucura, desculpa, gente, cliquei errado aqui.
Andar aqui um pouquinho. Acho que é aqui que tá. Que eu tenho é se nós vamos ganhar as eleições e não vamos levar ela para casa. Sabe por quê? Porque não adianta só... Daqui a pouco eu vou voltar aqui para o comentário. Vera Adrioli. Entrou meu Pix? Minha querida, eu não tenho acesso ao Pix. Diga quanto você mandou que eu faço a soma aqui. Pra gente poder saber. Galera que for mandar Pix aqui para a Folha TV, mandem e digam o valor no chat, tá, gente? Para eu poder fazer a conta aqui e aí eu entrego a live. Faltando ainda muito, tá, gente? 240 pessoas nos assistindo e ainda faltam 2 membros e R$169. Lembrando, R$100, curso de roteiro, membresia, 2 cursos. O curso de lives e o curso de jornalismo básico. Mandando contribuição pro canal, vocês ganham um livro, ganham um curso, ganham um monte de coisa. Vamos lá. A gente votar no presidente Lula e reeleger ele, que seja com 50%, com 80%, com 90% dos votos. Exatamente. Não adianta o Lula virar presidente novamente pelos próximos 4 anos se ele não tiver uma base de deputados federais para poder ajudar ele a governar. Não adianta, o presidente vai ficar refém, o presidente vai ficar de joelhos perante ao Congresso Nacional, assim como está hoje. E assim como fizeram com a minha tia em 2015, 2016, fizeram um golpe de Estado, justamente porque ela não tinha base no Congresso Nacional para poder segurar isso. E se o presidente Lula não focar muito em eleger uma bancada maior de deputados federais por todo o país, a gente pode não só repetir a mesma fórmula do golpe, do impeachment, mas sim a gente ter as mesmas pautas bombas, a mesma desestabilização que a Dilma passou e, literalmente, a gente ficar refém do Congresso Nacional. E digo mais, o Congresso, na formação que eles estão hoje, é basicamente dominado pelo Centrão. Não é à toa que as principais comissões estão na mão do Centrão e a presidência da Câmara e do Senado é gerida pelo Centrão. O que eu mais ouço, e eu faço aqui um grande alerta por todas as lives que eu passo, é que sempre que eu vou para Brasília, que é pelo menos uma vez a cada 2 semanas, eu fico cada dia mais impressionado com a capacidade e a cara de pau desse Congresso bandido. Sabe por quê? O que eu ouço muito deputado do Centrão falar nesse momento é que eles não estão preocupados com a eleição presidencial. E eu pergunto para eles por quê? E eles sempre falam comigo, Pedro, é porque independente se o Lula ou se o Flávio forem eleitos, quem vai governar o Brasil somos nós do Centrão. Exatamente. E eles têm um plano, José, escondido por trás das mangas, que é muito claro. Independente se o Flávio ou se o Lula forem eleitos, o Centrão tem um plano claro de, no primeiro mês de mandato, conseguirem as assinaturas para poder protocolar uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, para poder mudar o sistema político brasileiro. E isso é muito grave, e eu venho fazendo esse alerta durante os últimos meses, e eu peço muita atenção de todo mundo que está ouvindo a gente aqui, porque isso é literalmente o maior golpe da história recente brasileira. E permanente. Muito maior do que tirar um presidente da República é o que o Centrão quer fazer no ano que vem. Eles querem uma PEC para poder mudar o sistema político brasileiro da república presidencialista que nós somos hoje para uma república semi-presidencialista, em que quem manda no governo é o presidente da Câmara, não o presidente da República. E se a gente não tiver uma base grande no Congresso Nacional para poder impedir essa votação, não tem nada que a gente possa fazer. Porque não adianta sair para as ruas, não adianta acionar o Supremo Tribunal Federal, não adianta acionar a ONU, nem se o Papa vier aqui, a gente reverte isso. Por uma questão muito simples, se o Congresso aprova uma PEC, vira lei. Não adianta o Supremo entrar, porque isso é regimental, é legal, é jurídico. Não tem nada que a população possa fazer se o Congresso, no ano que vem, aprovar essa PEC de mudança do sistema político brasileiro. Então, isso é o maior alerta que eu faço
da importância da gente ter deputados federais alinhados ao governo do presidente Lula, não só para poder defender ele dos ataques, não só para poder ajudar ele a aprovar os bons projetos que o nosso governo tem, mas principalmente para poder defender o nosso governo. Se a gente não tiver uma base consolidada, mas principalmente uma base militante, uma base organizada e principalmente deputados federais que saibam mexer pelas redes sociais, nós estamos ferrados pelos próximos 4 anos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, estão circulando bastante. Como é que tem sido a repercussão da história do Bananinha ter atacado o Pix? Valeu, Dani. Ter falado do Pix norte-americano. Isso aí chegou até as pessoas que vocês estão conversando? Isso está tendo algum tipo de impacto? Começar com o Júlio. Olha, quem faz parte da seita não dá efeito nenhum, pelo contrário. Existe hoje influenciadores na rede social que estão fazendo um belíssimo trabalho, eu não sei nominá-los aqui, mas eles se infiltram nos movimentos, parecem ser independentes, mas eles estão fazendo exatamente uma prestação de serviço, onde eles fazem a pergunta aos que estão lá sobre essa hipnose, e lá eles dizem o seguinte, que são a favor de invasão americana, obrigado, Vera, que tem que colocar impostos, taxar o Brasil, eles estão loucos. Em relação a quem já está na lucidez, no campo progressismo, aqueles que estão no centro, e que um dia até votaram em Bolsonaro, o efeito é devastador. Porque as pessoas já perceberam que quando falamos no filho de Bolsonaro, tá? Nos filhos de Bolsonaro, a gente está falando de conspiradores, de pessoas que são entreguistas. Flávio Bolsonaro, ele além de ser um entreguista, ele fará qualquer coisa, para poder, embora... Você acredita, José, que eu não sei se realmente ela acredita que ele vai vencer a eleição. Eu não sei se isso é uma forma de ainda garinhar dinheiro, sabe, garantir espaço, porque não é possível. Aliás, eu quero te interromper antes de passar para o Pedro, para pegar mais uma opinião sua. O Flávio Bolsonaro, ele vai ser incriminado numa série de coisas. Você acha que ele fica no Brasil para responder ou ele vai pegar o caminho da roça e vai fugir do Brasil? O que você acha, Júlio? Eu não sei. Primeiro, eu preciso acreditar, Julian, eu não acredito que Flávio irá até o final como candidato a presidente. E vou lhe explicar por quê. Porque ele não pode ficar sem a imunidade dele. Porque talvez ele já seja preso devido ao que vai estourar no Rio de Janeiro. Flávio repassava estacionamento de hospital patriciano, rapaz. Flávio é o grande arquiteto dos últimos governadores que foram presos. Presidente da Assembleia Legislativa, ele é o comandante da bandeira da milícia. Enfim, quem conhece o entorno de Flávio Bolsonaro sabe que é insustentável. Por menos do que isso, uma Fiorino Elba, gente se arrebentou. Quanto mais o camarada com essa vastidão de tentáculos em atos de corrupção. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que diante disso, eu preciso ainda crer que ele será candidato, que eu não acredito. Flávio não aguenta. Quando o jogo começar de fato e de direito, aí eu vou pegar aqui a fala do Pedro, que o Intercept divulgou é só a ponta da pirâmide do iceberg. Isso ainda vai vir. Eu não tenho dúvida. Por quê? Por conhecer a modus operandi dele, esse povo nessas festas com 60 modelos, tu acha que o cara está na consciência objetiva dele? O cara é um pedaço. Aquilo, entendeu? Você não tem ideia do que eu já soube ali em Brasília. Mas, assim, diante disso, o efeito do que eles estão fazendo no bolsonarismo mesmo, nesses 25%, nesses 30%, não tem efeito nenhum, porque não interessa o que eles façam. Eles já têm um salvo-conduto do bolsonarismo. Agora, para o eleitor que ainda que tem uma certa rejeição ao Lula, isso beneficia Lula. Porque na hora que o bolso do caboclo, meu irmão, começa a doer, na hora que o camarada... Ninguém aguenta, por mais que você goste, José, e Pedro, de alguém, por mais que a gente goste de uma pessoa que a gente tem simpatia, nós não queremos estar em toda hora em briga, em confusão. A gente precisa de um momento de lucidez. E estar perto das ideias do bolsonarismo é falta de paz constante. É a mesma coisa de você estar com um cara numa festa, aí ele passa a noite brigando com o garçom,
passando a mão na mulher de não sei de quem, e você segurando a onda da briga toda hora. Aí, no final, quando você vai para casa, o cara dá um tapa no segurança, começa a confusão de novo. Estar do lado do bolsonarismo é toda hora roda gigante. É em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, é isso aí. Pedro, e aí, como é que você percebeu essa história do Pix em Minas, Pedro? Isso aí está tendo... a leitura que você faz é próxima da de Julian também? Ô, José, na verdade, a gente dá muita sorte, sabe? A gente dá muita sorte porque o outro lado é cercado de burros. Porque se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles tinham conseguido dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles conseguiriam ter ganhado as eleições contra Lula em 22. E se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles não estariam nesse buraco que eles estão nesse exato momento. Então, a questão das tarifas foi um tiro no próprio pé deles. Porque, na verdade, a única coisa que o Eduardo Bolsonaro faz em território norte-americano é trabalhar contra o Brasil. A única coisa que o Flávio Bolsonaro foi pedir para o Trump foi para poder articular as tarifas, as taxas e outras coisas que não saíram ainda contra o nosso país. Então, eles são tão burros que eles não perceberam uma coisa muito simples. Eles podem até desestabilizar o nosso governo, a nossa economia e a nossa relação com os norte-americanos. Até podem conseguir isso. Mas a população brasileira começou a perceber, pera lá, sempre que o cara viaja para fora, tem uma tarifa nossa, nova, sobre os produtores brasileiros, sobre as indústrias brasileiras e principalmente sobre o agro brasileiro. Então, da primeira vez que surgiu as tarifas, tudo bem, parecia um negócio, né, uma retaliação para poder salvar meu pai, tal. Agora, na segunda vez, o povo começou a olhar assim, pô, mas estranho, né? Os caras estão lá só trabalhando contra o próprio país. Aí teve a terceira vez. Aí agora, a quarta vez que houve uma ofensiva por parte do Trump contra nosso país a pedido da família Bolsonaro. Só que dessa vez ficou uma situação insustentável para eles. Então, a gente conseguiu bater o recorde em todo o Brasil do tariflável. A população brasileira começou a perceber que eles não trabalham pelo bem do país. Eles trabalham para poder ferrar não só os trabalhadores, mas mesmo os empresários, os industriais, o pessoal do agro. Então, isso começa a gerar uma revolta, porque, na verdade, até que o povo brasileiro comece a sentir as taxas no bolso, vai demorar um pouco, se as taxas não caírem. Mas existe uma parcela dos brasileiros que sentem na mesma hora, que são os brasileiros que têm as suas empresas, que trabalham com agro. Esses, sim, se ferraram na mesma hora e estão colocando a culpa no Flávio. E está correto. Por isso que o nome Tariflávio espalhou por todo o Brasil. E assim, eu tenho certeza que, primeiro, o Eduardo Bolsonaro não volta mais para o Brasil. Porque a partir do momento que ele voltar, que ele pisar em território nacional, ele vai preso para poder fazer parceria com seu pai, que está na jaula nesse momento. E digo mais, Pedro, tem uma questão técnica, só para acrescentar na tua fala, uma questão técnica, que é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, ele está com data de julgamento já marcada, para o dia 16 agora. E eu não tenho a menor dúvida que ele será condenado. E, ao ser condenado, a prescrição, no caso dele, pode chegar a 20 anos. Ou seja, ele, durante 20 anos, se ele puser os pés no Brasil, com uma sentença penal transitada e julgada, ele será preso. Então, a gente, pelo menos, vai ficar 20 anos livre dessa criatura aí, né? Agora, volta a palavra para você. José. Agora, acima de tudo, não há dúvida para mim de que o Eduardo não pisa mais em território brasileiro. A grande questão que a gente não falou ainda é a segunda parte das divulgações que vão sair relacionadas à ligação do Flávio com o Banco Master. E essas divulgações que são as mais importantes. E tenho certeza que vão sair mais para frente e podem levar o Flávio a ir para a cadeia. Então, não julguem impossível para que o Flávio faça sua campanha a presidente foragido. Eu acho muito possível que mais para frente, quando mais coisas forem divulgadas, fotos, vídeos do Flávio com o Daniel Porcaro,
ele simplesmente fuja para os Estados Unidos e faça sua campanha presidencial como se fosse um refugiado, como se estivesse, né, sendo perseguido. Não é impossível. Eu acho que, na verdade, essa é a opção mais provável. E o duro, tá? Vai ter gado bolsonarista dizendo que ele é vítima, tá? Deixa eu ver o negócio aqui do Cássio Nunes Marques e eu vou trazer para vocês daqui a pouco uma notícia, tá, gente? Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques vê chance do TSE balizar pesquisas e evitar levantamentos sejam usados como ringue na disputa eleitoral. O TSE vai analisar se o TSE mantiver a censura na pesquisa, resta o STF. Cássio, a nossa Didi, diz o Reinaldo Azevedo aqui. Eu acho que tem uma possibilidade da decisão dele ser derrubada, tá? Mas ainda não temos nenhuma decisão a respeito disso. Teve pedido de vista adiando aí a análise. Quem pediu a vista? Deixa eu só ver aqui. Vista. Foi da ministra Estela Aranha, tá? Que, aliás, é um grande quadro técnico do TSE. Toffoli também fez considerações sobre o impacto da corte. E é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Voltando aqui para os queridos. Bora. Que de fato aconteça. Porque, assim, pelos dados, pelas informações vamos pingar, gente. Tá pouca contribuição hoje. Que nós temos hoje, o Flávio está a um triz de ser preso. Se mais coisas forem divulgadas, a prisão dele pode ser imediata. E como eles têm vários contatos dentro da Polícia Federal, etc, 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 não duvidem que ele possa, antes que as investigações sejam divulgadas, simplesmente fugir para território norte-americano para poder não ser preso. E isso é bem possível. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!